Pessoal, me digam qual a história da Bíblia favorita de vocês. Pra mim é a história de Davi e Golias. Como aquele pequeno menino conseguiu derrubar um gigante? Para mim, a história da juíza Débora, uma mulher forte e empoderada. A minha preferida é a de Ruth. Não, a de Moisés. Mas como não amar a história do nascimento de Jesus? São tantas histórias lindas, fica até difícil escolher uma só. A Bíblia é mesmo rica de muitas histórias. Tive uma ideia para a nossa aula de hoje. Vamos fazer uma viagem por várias histórias. Peguem suas Bíblias, porque ela será o nosso mapa nessa viagem. Uma viagem pela Bíblia. Atenção, senhores passageiros, afivelem os cintos. A nossa viagem já vai começar.
Que lugar é esse que estamos? Não dá pra ver nada, está tudo escuro. A nossa viagem começa antes mesmo de vocês existirem. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente. Estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Então, com a sua palavra, Deus fez o mundo existir. Haja luz! Deus criou todas as coisas quando não havia nada, através da sua palavra. É tão lindo, vamos cantar! Tudo foi criado por Deus, tudo foi criado por Deus. Tudo que existe, inclusive O leite veio da vaca, a vaca veio de Deus. A vaca come a graminha que no pasto nasceu. Mas quem plantou a graminha? Quem? Foi Deus. Sobe chuvinha, vai molhando a graminha. Rega a sementinha que começa a brotar. E ela cresce. Tudo foi criado por Deus. Tudo foi criado por Deus. Tudo foi criado por Deus. Tudo que existe, inclusive eu. Tudo foi criado por Deus. Tudo foi criado por Deus. Tudo que existe, inclusive eu. Olha a arvorezinha tão lindona e verdinha, me faz uma sombrinha, muito fruta ela dá. A laranja, a acerola e goiaba pra me alimentar. E eu vou lá no mercado e começo a olhar. Colocaram na lata a fruta que a árvore dá. E quem nos deu a árvore que veio da semente que plantou a graminha que a chuva regou, que a vaca comeu? De onde veio tudo isso? Veio de Deus. Tudo foi criado por Deus. Tudo foi criado por Deus. Tudo que existe, inclusive eu. Tudo foi criado por Deus. Tudo foi criado por Deus. Tudo que existe, inclusive eu. Quem nos deu a árvore que veio da semente que plantou a graminha que a chuva regou, que a vaca comeu? De onde veio tudo isso? Veio de Deus. Tudo foi criado por Deus. Tudo foi criado por Deus. Tudo que existe, inclusive eu mesma. Tudo foi criado por Deus. Tudo foi criado por Deus. Tudo que existe, inclusive Tudo foi criado por Deus. Que lugar lindo! Realmente Deus caprichou. O mundo era realmente perfeito antes do pecado aparecer.
Deus criou o homem para ser amigo dele, mas por causa da desobediência, eles foram separados de Deus. Mas mesmo assim, Deus não deixou de amar a humanidade. Deus tinha um plano. Deus queria lembrar a todos do seu amor. Então, ele escolheu um homem chamado Abraão para se tornar o pai de uma nova nação, a nação escolhida por Deus. Olha quantas estrelas tem no céu. Como o número de estrelas no céu, assim seria a descendência de Abraão. Abraão, então, confiou na promessa que o Senhor lhe deu. O plano viria da descendência de Abraão. Vou contar a história do homem Abraão. Ele era casado com Sara.
poderoso. Falou, mesmo sendo tão velhinho, o Senhor deu a ele um filho. Pode parecer difícil, mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível, nada é impossível. Nada é impossível. Abraão é realmente um exemplo para nós. Os sonhos e planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Falando em sonho, isso me lembrou da história de José, que também era descendente de Abraão. Você está certa, Ana. José foi um menino sonhador, mas também nos ensinou sobre confiar no Senhor, mesmo quando tudo parece perdido. Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Mas seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. E Faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, o rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação, se tornou o governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê. De repente ficou tão quente por aqui. Quanta gente trabalhando. Deve estar construindo algo gigante. Agora nós estamos no Egito, Daniel. Lembram que José se tornou governador do Egito? Pois é, depois de um tempo, José e todos a sua família morreram e outros governadores ficaram em seu lugar. Eles não conheciam a história de José e viram como o povo hebreu era numeroso. Com medo de uma rebelião, eles foram obrigados a trabalhar arduamente. E, além disso, Faraó mandou que matasse todos os bebês israelitas. Gente, que coisa horrorosa! Mas e o plano de Deus? Bem, foi no meio disso tudo que nasceu Moisés.
Deus tinha um plano na vida de Moisés e, através dele, salvaria o seu povo. Moisés, foi ele que abriu o Mar Vermelho, certo? Isso mesmo, Daniel. Deus usou Moisés para libertar o seu povo da escravidão. Isso já era uma amostra do que ainda estava por vir. Eu vou sair logo antes que me coloquem para trabalhar também. Que barulho é esse? O que esse povo tá fazendo rodeando aqui? Será um desfile? Ai, que legal. Adoro desfiles. Venham, fiquem quietos e se escondem aqui que já vai começar. Depois que Moisés morreu, Josué ficou na liderança em seu lugar. Deus entregou a terra de Jericó nas mãos de Josué, mas ele precisava fazer tudo conforme o Senhor ordenou.
incrível! Deus realmente provê tudo. Ele é o nosso general. É verdade, Deus é um ótimo general. Mas não é só de grandes batalhas e vitórias que o povo do Senhor vivia naquela época. Depois que o povo ganhou a batalha contra Jericó e foi para a terra prometida, Josué chamou o povo para serem fiéis à aliança com Deus, obedecendo os seus mandamentos. Mas não foi bem isso que aconteceu. A Bíblia diz em Juízes 17:6 que naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem queria. Isso mesmo, Ana. Por várias vezes, Israel virou as costas para Deus. E com o pecado, vem a opressão. Mas o que justo! Esse povo tinha que sofrer mesmo por desobedecer. Ora, Daniel, quero ver se você vai se lembrar disso na próxima vez que ficar de castigo. Ainda bem que Deus é misericordioso, né, Daniel? Ele levantou juízes como libertadores e líderes de guerra. Sansão, Gideão e Débora são exemplos. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Antes de nascer foi escolhido por Deus para livrar o povo de Israel dos filisteus. Se tornou muito forte, mais que um leão. Venceu 1000 homens com um osso, não tinha nem espada não. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Mas ele não ouvia o conselho dos pais, das mulheres filisteias ele foi atrás. E ao invés de juiz do povo de Deus, foi jovem sem juízo, só seguia os desejos seus. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. E por Dalila ele se apaixonou, e o segredo de sua força para ela contou. Cortaram seus cabelos e o fizeram mal, e Sansão perdeu sua força, se tornou como alguém normal. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Mas arrependido a Deus Sansão orou, Deus ouviu e sua força logo restaurou. As colunas do templo de Dagon ele derrubou e os filisteus derrotou. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração. Em meio a este momento de desobediência, podemos ver histórias como a de Ruth e Boaz. Ruth era uma mulher moabita que decidiu a servir ao Senhor e se tornou um exemplo de lealdade. Ela aprendeu a louvar ao Senhor e a obedecer mesmo em meio às dificuldades.
Infelizmente, não tivemos muitas histórias de sucesso como a de Ruth nesta época dos juízes. A Bíblia encerra o livro com a mesma frase que a Ana falou: não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria. Por isso, então, que Deus trouxe reis para governar Israel? Na verdade, esse não era o plano de Deus, mas o povo estava pedindo por um. Então, Samuel, o último juiz e o primeiro profeta, ungiu o maior rei de Israel, que também era bisneto de Ruth. Vocês conseguem adivinhar quem é? Durante vários momentos da história, Deus levantou os profetas para ser boca de Deus diante do povo. Espera aí, esse não era a função do sacerdote? Na verdade, os sacerdotes oravam a Deus pelo povo e os profetas faziam o caminho contrário. Eles viam da presença de Deus com uma mensagem para o povo. Isso mesmo. Muitas pessoas não gostavam dos profetas, pois a mensagem que eles traziam era de confronto. Vocês conseguem me dizer algum exemplo de profeta? Daniel, claro, né? Dos leões, Deus fechou a boca dos leões no momento de maior perigo.
boca dos leões. Deus fechou a boca dos leões. No momento de maior perigo, Deus ouviu as suas orações. Conselheiro do rei, alvo de uma armação, proibido pela lei de fazer a sua oração. Foi julgado e levado para a cova dos leões. O seu nome é Daniel, firme em todas as situações. Deus fechou a boca dos leões. Deus fechou a boca dos leões. No momento de maior perigo, Deus ouviu as suas orações. Deus fechou a boca dos leões. Deus fechou a boca dos leões. No momento de maior perigo, Deus ouviu as suas orações. Dentre a mensagem que os profetas traziam, eles sempre falavam que um rei estaria acima de todos os reis. Um Deus que estava acima de todos os deuses que aquele povo adorava. Que iria trazer salvação e libertação para aqueles que decidiram viver uma vida de integridade na presença de Deus. Um rei que fazia parte do plano de redenção. Você só pode estar falando de Jesus, né, prof? Isso mesmo, Bia. Muito antes de Jesus nascer, os profetas já anunciavam sua vinda. Então, depois de um tempo, Maria, a mãe de Jesus, recebeu uma grande notícia, que ela foi escolhida para ser mãe do nosso Salvador. Nascer num lugar tão simples, diferente das histórias que um dia ouvi. Me pediram que abrisse a porta e eu, sem mesmo compreender, ofereci um canto. Então eu vi o próprio rei nascer, e tudo fez sentido para mim. Seu nome jamais nasceu e ele mora em mim. Lá, 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 lá. Hoje eu não quero mais que ele vá embora. Dei a ele o melhor lugar de se ficar. Já de casa não precisa mais bater a porta. Agora compreendo tudo aquilo que vivi. Então eu vi o próprio rei nascer em mim, e tudo fez sentido para
quando cresceu, Jesus fazia diversos milagres. Muitos pensavam que ele tinha vindo para libertar o povo de prisões físicas, mas este não era o verdadeiro plano. Para que se completasse o plano de Deus, Jesus precisou ser castigado pelo pecado do mundo inteiro. Então, Jesus morreu numa grande cruz de madeira. Mary, did you know your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you deliver would soon deliver you. Mary, did you know your baby boy would give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy would calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy is one where angels trod? When you kiss the little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? Did you know? Did you know? Did you know what was inside of you? Did you know? Did you know? Did you know? The King of Kings was in you. Did you know? The blind will see, and the deaf will hear, and the dead will live again. The lame will leap, and the dumb will speak the praises of the Lamb. Oh, the blind will see, and the deaf will hear, and the dead will live again. The lame will leap, and the dumb will speak the praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect Lamb? And the sleeping child you're holding, he is the great I am. Oh yes, he is the great I am. Ei, espera aí, a história acaba assim? Calma, Daniel. O plano perfeito de Deus ainda não acabou. Ufa! Jesus veio ao mundo para nos aproximar de Deus, já que o pecado de Adão e Eva nos separou dele. Ele escolheu uma nação por meio de Abraão, e apesar de todo momento essa nação dar as costas e se rebelar contra Deus, ele continuou a demonstrar o seu amor através da entrega do seu próprio filho. Hoje, por causa do sangue de Cristo, nós temos livre acesso ao nosso Pai e vivemos esperançosos, pois Jesus ressuscitou e está preparando um lugar para juntos morarmos. Este é o plano perfeito. Se hoje você decide viver com Cristo, eu te convido a colocar a mão no seu coração e fazer essa oração junto com a gente. Senhor Jesus, hoje eu te peço perdão pelos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e venha fazer morada permanente em meu coração. Em nome de Jesus. Amém.
A terra que estava aflita não continuará obscura. O povo que anda